Eu tava gravando. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso novo podcast. E hoje, nossa primeira convidada é a Joana! Nossa jogadora de vôlei maravilhosa! Oi, Joana, tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês, meninas? Tudo. Tudo. A gente queria agradecer aqui a sua participação, por você ter se disponibilizado, por ter vindo aqui, porque a gente sabe que a sua agenda é lotada, é corrida. Exato, como Então, jogadora, muito obrigada. né? Eu me sinto muito acolhida, esse podcast aqui é maravilhoso, já ofereceram até café e água pra mim. Ai, que maravilha! Ah, que bom que você se sentiu em casa. Então, Joana, vamos fazer umas perguntas, né, sobre como que começou a sua jornada no vôlei e tudo mais. Explicar mais ou menos como foi a sua história, tipo, quando você estava começando a conhecer o vôlei. Sim. O vôlei em si nunca foi tão próximo assim de mim, mas eu sempre fui chegada em esporte. Desde pequena minha mãe tinha esse objetivo de colocar os filhos dela em esporte, em atividades, para que a gente não ficasse parado, né? Inclusive eu acho que é muito bom. Procrastinação, né? Exato, não cair em procrastinação. Mas tá bom. Desde pequena eu fui fazendo esporte, eu já fiz natação, já fiz vôlei por um tempo na minha cidade, mas nunca foi sério, foi mais por diversão. Já fiz karatê, eu era muito focada em karatê. Que legal. Mas aí o vôlei só chegou mesmo quando eu vim pro Amira, né? Que aí eu vi que tinha as pessoas com foco em vôlei, com essa Tinha atividade aquele maravilhosa. potencial, né? Eu falei, não, vou ter que entrar, não é possível. E aí o que eu consegui entrar junto com as minhas colegas, né? Inclusive umas colegas muito divertidas que eu tenho. E aí a gente fez o segundo ano, né? Porque a gente entrou no primeiro ano, no caso, mas a gente nem conseguiu entrar nos jogos, né? Eu acho que a gente não conseguiu passar, se eu não me engano. Mas eu sei que no segundo ano a gente conseguiu entrar, a gente entrou com garra jogando. Foi, assim, uma maravilha. A gente se divertiu, a gente conseguiu viajar, enfim, foi, assim, encantador mesmo. Que legal. Como é a sua relação com o esporte? Sempre foi, como eu disse, muito boa. Eu sempre estava nessa de fazer, de querer mais, de sempre me movimentar, justamente porque veio da minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre gostou também do esporte, sempre foi muito chegada nisso. Então, assim, diariamente. Eu sigo muitas pessoas na internet, eu vejo muita coisa sobre esporte pra mim. Sim. E, tipo assim, como foi a sua experiência que a gente viu, né? Que você foi para um campeonato e tudo mais, jogou. Como que foi a sua experiência jogando lá? Assim, foi realmente maravilhosa. Principalmente a experiência de conseguir avançar para entrar nesses campeonatos, para conseguir chegar, né? Porque o destino era a praia, né? Conseguir passar na Praia Grande. E infelizmente nos jogos a gente não conseguiu passar na Praia Grande. A gente conseguiu ir, mas nos jogos a gente acabou perdendo. Mas a experiência de ir foi maravilhosa. Teve toda a burocracia dos pais e medo de não deixar os filhos irem por causa que é um lugar distante, né? Uma viagem de 6 horas, de 10 horas por aí, só de ônibus com dois responsáveis, realmente. É uma maluquice. Mas assim, eu acho que vale a pena, né? Deixar os adolescentes, as crianças experimentarem esses momentos diferentes. E lá, né, eu posso comentar como é que foi teu dia? Claro, Fala aí. Lá foi uma maravilha. Na hora que a gente chegou assim, foi mais de tardezinho, então a gente não conseguiu aproveitar tanto, mas na hora que a gente chegou, a gente viu que era uma colônia, tipo uma rua inteira, cheia de apartamentos e A gente casas. viu que você postou também que tava meio de noite lá e tava, tipo, é meio que uma rua cheia de negócio? Sim, cheio de negócio. Nossa. Era como se fossem apartamentos e com locais realmente pra pessoas que fazem esporte conseguir viajar, porque lá perto desses lugares, né, que é dessa rua gigantesca, que fica inclusive em frente à praia, lá perto tem campos de futebol, né? Campos de futebol, quadras de vôlei, justamente para os esportes que eles Tinha outros esportes também, além do vôlei? Sim, tinha xadrez, tinha futebol de... como é que é? De salão? Isso, futebol de salão. Tinha o vôlei, eu acho que tinha até o vôlei de chutar, que eu não me lembro. Voleibol. Enfim, tinha diversos tipos de Vôlei de esporte. chutar? Como assim? O voleibol, que é o que você... Futevôlei, não é? Não é futebol. Aquele vôlei da mesa. Porque voleibol é vôlei, né? Não, tem o vôlei normal e o voleibol com o pé, porque
É isso que tem a ver. Acho que é o futebol. É o e futebol, eu acho. Gente, Mas tá bom. Então, Jana, a gente viu que vocês conquistaram tudo isso, ganhou o primeiro de São José do Rio Preto, depois o regional, Sim. e aí vocês foram pra praia. Agora sim, eu queria saber de você. Como que você lidou com a pressão, com essa coisa de entrar em quadra e até com o time adversário, muitas vezes torcendo pra que você errasse, gritando? Como que você Aquela lidou? gritaria enorme que tem. É, exato. assim, eu acho que a pressão tem em todo esporte, né? Tem em todo momento da vida também. Então, o que a gente faz lá é tentar amenizar tudo. Como, por exemplo, você entrou na quadra. Principalmente na hora que você entrou na quadra, mas você passou ali, você tem que esquecer o mundo em volta. É como em qualquer outro esporte. Se você entrou ali, você tá no momento de competir, você esquece que as pessoas existem e só foca nisso. Porque assim, essa pressão realmente, quando você sai de quadra, você percebe, meu Deus, eu fiz vários erros, eu gritei muito. Só ver os erros que você fez, né? Eu fico assim, vem tudo direto. Eu falo, gente, eu errei demais, vou ter que melhorar isso aí. Mas na hora da quadra, realmente, você tem que focar só nisso, tipo, esquecer o mundo. Já entrevistamos também outra jogadora de vôlei, né? Ela falou que quando entra na quadra é uma energia totalmente diferente quando você entra pra jogar, tudo. Completamente, isso é pura verdade. Como eu disse, eu fiz no Amira, né? Então, assim, faz acho que 3 anos que a gente joga vôlei. Então, mas o que eu tenho mais direito de falar é em um esporte antigo que eu tenho, que é como eu disse, quando você entra na área onde você realmente vai competir, é uma coisa totalmente diferente. E quando eu fazia karatê, tem aquela distinção de você entrar no tatame e você tá no chão. E, cara, tipo, era a coisa mais magnífica, você sentia a pressão e não era tipo uma pressão ruim, mas é aquele negócio que você é grande agora, tá todo mundo olhando pra você Legal. e você tem que arrasar. E no karatê tem essa coisa de faixa? Tem, eu acho que você vai subir. E você chegou até qual? A roxa, tá? Sério? Eu cheguei até a roxa. Nossa, Caraca, é alto. acho que não saía da branca. Eu também. Eu não saía. Do primeiro ele Eu saí. Mas realmente todos os esportes em si são uma maluquice mesmo. Tá bom. O que você diria para uma pessoa que está começando a entrar nesse mundo do vôlei, começando a praticar e tudo? Eu acho que colocar tudo de si, né? Principalmente, você tá começando agora, você vai errar muito, você vai se cobrar bastante, mas é entender que você precisa continuar, porque é assim que você cresce, né? Independente de qualquer lugar que você esteja, se você continuar, se você perseverar, você vai conseguir alcançar o que Não você desanimar, né? Porque Exatamente, no começo sempre vai ter gente que vai falar que você é ruim, que você não consegue. Exato. Às vezes, assim, tipo, esquecer o que as pessoas estão falando é realmente importante. Você tem que focar só em você. Mas às vezes também a luta tá aqui na sua cabeça. Você falar, eu errei. É você eu contra errei você tanto mesmo. Que eu não, exatamente. Eu errei tanto que eu não vou mais semana que vem. Porque eu falei, não vou conseguir, eu não sou boa igual aquela menina. Principalmente não se comparar. Porque isso é terrível. As pessoas estão totalmente em níveis diferentes, em fases de vidas diferentes. Se você se comparar com fulano, a gente vai estar no chão. Não, a gente tem que, assim, só olhar pra si mesmo e ver o próprio crescimento. Porque se você olhar pra trás das coisas que você realmente fez, você vai ver que você tá muito mais avançado agora. Exatamente. Você vai olhar e vai falar, gente, aquela pessoa ali é uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou agora. Exato. Agora, todo mundo não quer calar. Quantas vezes você já se machucou jogando? Nossa, gente, eu acho Perdeu a que... conta já. Não sei, eu ralando o joelho, quebrando e... sabe que eu tenho mais medo de quebrar ossos em jogar vôlei? Dá medo. Porque você pegar uma bola errada, numa manchete, alguma coisa assim, bater num dedo, eu já perdi a conta de tantas vezes que eu luxei a minha mão e... Tornozelo é uma coisa que pega muito pra jogador, né? E joelho. Sim, joelho principalmente. Eu Aí, já mas vi quando você muitas... leva aquelas pancadas igual que a menina ataca, levar aquela pancada nos braços. Imagina, no rosto principalmente, eu já vi muitas jogadoras de vôlei que elas Nossa. tinham realmente problema assim no joelho, no tornozelo, por causa de uma desvirada, por uma coisa simples. Por isso você tem sempre que treinar, Exato. sempre que fazer o exercício antes, sabe? Não perder as Alongar. coisas básicas. Não é Tá só bom. ir e acabar assim. E também é a questão de conviver, tipo, a questão de conviver com as meninas dentro de quadra, é muita pressão também, né? Tipo, ter Sim. paciência. É muita cobrança uma em cima da outra. E é como eu disse, é a coisa que você, se você entrou na quadra, é tipo, fica na quadra. E o que você saiu são pessoas totalmente diferentes, coisas distintas. Então, assim, a convivência é o principal. A gente sai de lá, a gente é irmã, a gente brinca, a gente xinga uma outra, a gente se diverte, mas entrou na quadra é cobrança. Então, assim, se você perdeu uma bola e alguém gritou com você, vira pra você e fala assim, vou melhorar. E continua tentando. Porque é óbvio que as pessoas vão olhar pra você e principalmente ver os erros. Ninguém vai reparar no que você realmente é bom e no que você tá avançando. Você que tem que reparar nisso mesmo. Exato.
Bom, mas então muito obrigada, Joana. A gente tá muito feliz pela sua participação. E vocês vão pros jogos de novo, né? Sim, a gente Ah, tem é só. mesmo? Mas esse ano aqui a gente tentou de novo e agora a gente tá a um jogo de conseguir ir pra praia de novo. E eu espero realmente que a gente consiga. Eu acho que eu vou pra praia, hein? Acho que vão. Vocês vão passar assim, vocês são muito boas. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até o final. Um beijo, fiquem com Deus e se inscreve aqui no canal, dá like se você gostou desse videocast. E é isso, gente. Tchau! Tchau!